Alô, alô, salve, salve, bom dia, amigos da TV Sonic, da TV 247, da TVT, do DCM, do Nocaute, de quem mais? Blog do Cidadão, da Cidadania, o Ópera Mundi. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao parque para a leitura dos jornais. Estão todos convidados, tomem seus lugares. Eu espero vocês chegarem porque eu não tenho horário marcado. Eu tenho compromisso com a notícia. Olá, Ronaldo Brito, saudações de Berlim, como está Berlim? Conte alguma coisa de Berlim. Tiago Aguiar, bom dia Marco Poleto. Reinaldo, conte alguma coisa de Berlim, por favor, o que está acontecendo em Berlim hoje. Zero Cassistel, será que eu ia fazer um PowerPoint? Tiago Aguiar, bom dia. Eu estou ficando com pena já do Moro, vocês não estão com pena do Moro, não? Eu estou com pena, porque a cada trecho de conversa ele se enrosca mais, né? Fernando Nascimento, tudo bem? Sérgio Neres de Goiás, bom dia. Henrique Nunes, bom dia. Vocês não estão com pena do Moro? Tá dando pena, porque cada dia mais fica mais claro que ele era o chefão da força-tarefa, não era o juiz, né? Ele não era o juiz, era o chefão, ele é o chefe do Deltan Dallagnol, ele que dava ordem para os caras, não é? Para o outro também, esse que já se aposentou, aquele de barbicha, né? O Carlos, né? Que está aparecendo agora também nos vazamentos da Vaza Jato, a Vaza Jato do Glenn Greenwald. Ele está num beco sem sair, porque esses diálogos que o Glenn está revelando, impossível serem manipulados, porque são muito detalhistas, sabe? Cláudia Moraes, tudo bem aí? Ronaldo Brito. Ah, Berlim está quente, a cidade cheia de turistas. Aqui também está calorzinho. Maria Salles, bom dia. Mirtes Petri. Ah, me viu na Paulista ontem. Beleza. O que eu estava dizendo é o seguinte, o Moro está encrencado. Está encrencadíssimo, porque a cada dia surgem novas trocas de mensagem entre ele. E aí ele aparece como o verdadeiro chefe da Força Tarefa, ele é o chefe do Ministério Público, como é que pode ser? Tem que anular isso. Ele era ao mesmo tempo o chefe dos acusadores e o juiz. Assim é fácil ganhar um processo. Por que ele não se comunicava com a outra parte, não é? Porque ele quer dizer, não é que ele ajudava essa parte, ele comandava. Moisés dos Santos, ele comandava o Ministério Público, ele era o verdadeiro chefe do Deltan Dallagnol e do Carlos Augusto de Lima. Vocês viram os vazamentos que estão hoje nos sites? Conversa entre o Moro e o Carlos Augusto de Lima. No dia 15 de dezembro de 2016, é que o Intercept tem tudo documentado, o dia, não dá para contestar. E são tantos detalhes, aliás, não é com o Carlos Augusto de Lima, é com o Deltan mesmo. Nessa mensagem, o Deltan avisa sobre a delação do Odebrecht, diz que tem 301 políticos envolvidos e que 30% é propina, 40% é zona cinzenta
e 30% Caixa 2. Aí o Moro responde, melhor ficar com os 30% iniciais. Quer dizer, ele manda investigar só a parte da Odebrecht. O resto deixa se investigar, ele escolhe o que investigar. E não tem como não ser verdadeiro, porque eu estou fazendo o resumo, mas ali na mensagem o Deltan dá a lista desses 301 políticos. 9 presidentes, um em exercício, deve ser o Michel Temer. Mas 9 presidentes da República, ele não diz os nomes. Tantos ministros, tantos deputados, tantos governadores, tantos não sei o quê, bom dia, bom dia. E o Moro diz, não, fica com os 30% iniciais, que são os 30% de propina. Então isso é publicado hoje no site do UOL, daí aparecem vários professores juristas dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo. É um absurdo, isso é inaceitável, um juiz não age assim. Mesmo aquelas desculpas do Dallagnol de ontem, de que ele cometeu um descuido ao fazer ao dar aqueles conselhos, ao passar uma testemunha de acusação para um acusador, ele disse que foi um descuido e tal. Hoje, os juristas dizem o seguinte, que esse tipo de informação ele deveria passar ao Deltan oficialmente, com papel timbrado, e não por um aplicativo. Então, os bastidores dessa Operação Lava Jato estão deixando o Moro nu. Não vai ter como esse julgamento do Lula não ser anulado. O Gilmar Mendes já até antecipou seu voto. É um processo completamente viciado. E a cada dia, novas amostras, novas mostras de tramas, de conluio, manobras às escondidas, trâmites que deveriam estar legalmente nos documentos da Lava Jato, não estavam. Estavam nos aplicativos secretos, que os dois achavam que seriam secretos. Porque a toda hora um recomenda ao outro, olha, isso é reservado, como nessa mensagem, o Deltan começa dizendo, olha, caro, isso é reservado, hein? Claro, não conte para ninguém, como se precisasse avisar, né? Então, vejam a profundidade e a seriedade dessas revelações do Intercept. É um verdadeiro lava-Moro, é uma verdadeira operação lava-Moro. É a Lava Jato. É a Lava Jato que está sendo lavada. A Lava Jato está sendo lavada por essas revelações. A gente desconfiava que estava acontecendo isso. Eu escrevi várias vezes que o Moro estava acusando e julgando ao mesmo tempo, porque havia indícios. Mas agora não são mais indícios, agora são provas de que o Moro era o chefão do Ministério Público. Ele era o Torquemada, como eu escrevi várias vezes, como muitos colunistas escreveram várias vezes, como o PT denunciou várias vezes, como o Lula denunciou várias vezes. Mas agora há provas disso. Um julgamento viciado, uma operação viciada, portanto corrompida. Uma operação que pretendia combater a corrupção e que praticava outro tipo de corrupção, corrompendo o processo legal. E isso é só o começo, diz o The Intercept.
Até quando ele vai se aguentar como ministro? Até quando ele vai continuar indo a jogo de futebol como presidente da República? Vocês acham que ele consegue administrar o ministério sendo bombardeado diariamente com alguma revelação? E é isso que o TSE está fazendo agora. A cada dia um pedaço, a cada dia sua agonia. E talvez, provavelmente, um dia por semana uma grande bomba, que eu acho que vai ser amanhã. Então ele vai soltando pílulas, as pílulas do Dr. Glenn. São as pílulas do Dr. Glenn. A cada dia o Glenn solta uma pílula. E a cada pílula, o Moro fica mais engasgado e fica paralisado. Como é que ele pode comandar o ministério se o que querem saber dele agora é a respeito das revelações? Nenhum jornalista mais pergunta ao Moro sobre o pacote anticrime, sobre o que está acontecendo nos presídios, sobre a segurança no Rio de Janeiro. Não, perguntam, é verdade que o senhor disse aquilo que o senhor disse? O senhor disse aquilo mesmo? O senhor disse em Fux We Trust? E Moro desconversa. Não lembra. Mas quando ele diz que foi um descuido mandar a mensagem, ele confirma a mensagem. E não tem como não serem verdadeiras essas revelações. Impossível qualquer escritor genial redigir aqueles diálogos da cabeça dele. Impossível. Nem Ray Bradbury, nem Gabriel Garcia Marques, se estivesse vivo, que inventou 100 anos de solidão, que é uma epopeia, é uma odisseia, é comparável às grandes obras de Horácio, de Homero. Ninguém, não dá para inventar aqueles diálogos. Não tem como não serem verdadeiros. Eles dão detalhes da Operação Lava Jato que não saíram na imprensa. A imprensa publicava os vazamentos. O procurador Carlos, eu esqueço o nome dele, Carlos de Lima, alguma coisa, esse que se aposentou, né? Araújo de Lima, Carlos, tinha uma barbicha assim. Também ele aparece nas mensagens agora pedindo ao assessor do Ministério Público para arrumar uma entrevista com a Globo. Mas até aí, arrumar entrevista com a Globo não tem nada demais. Qualquer assessor, qualquer, né, instituição vai pedir uma entrevista para a Globo. Mas enfim, as revelações vão mostrando exatamente isso, que Moro chefiou o processo contra Lula, que era o principal alvo dele, era uma operação Lava Lula. E agora está tendo operação Lava Moro, ou Vaza Jato, ou Lava Lava Jato. Operação Lava Lava Jato, daqui a pouco vai ter a operação Olavo. Olavo de Carvalho, que aparece aqui na charge do Globo, na charge do Chico. O próximo, diz Olavo de Carvalho, ó. Tirou mais um general do governo. Está aqui no Estadão. Bolsonaro demite terceiro general em uma semana. Bolsonaro denunciou ontem a demissão do presidente dos Correios, Juarez Aparecido de Paula Cunha. É o terceiro general exonerado em uma semana, depois de Santos Cruz
e Franklin Berg de Freitas, demitido da FUNAI. De acordo com o presidente, Cunha agiu como sindicalista ao criticar no Congresso possível privatização dos Correios. Quer dizer, ninguém pode dar opinião nesse governo que não seja a opinião do presidente da República, senão é exonerado. Na primeira, não tem nem cartão amarelo, é cartão vermelho. Não concordou, Bolsonaro tira fora. Ele quer um governo que pensa como ele. Isso é o governo de um ditador. Ele não quer várias opiniões. Ao contrário, ele quer uma só, a dele. E quer que as dos outros sejam igual a dele. Ou do Olavo de Carvalho, ou do seu filho Carluxo, ou do seu filho Eduardo. Ou seja, extrema direita. Quem não for de extrema direita será derrubado. Não vai ficar no governo. Moro fica no governo e na fila do STF, diz presidente. Jair Bolsonaro afirmou que é zero a possibilidade de demitir Sérgio Moro após o vazamento de supostas conversas com procuradores da República, da Lava Jato. Bom, é o seguinte, é claro que o Moro é o principal sustentáculo dele. Quem dava uma fachada de honorabilidade ao governo era o Moro. Mas agora que o Moro está sendo desmoralizado, agora que até a Veja deu a capa, desmoronando, se ele perde credibilidade, se ele perde honorabilidade, ele não vai mais dar honorabilidade ao governo Bolsonaro e sim tirar honorabilidade. O Bolsonaro está nesse impasse. Continua com o Moro, desgastado, desmoronando. A imprensa todo dia publicando as ilegalidades, todo dia mostrando que ele não foi juiz no caso Lula. Dia 25 agora tem o julgamento da suspeição do Moro. Gilmar Mendes já antecipou seu voto, já disse que o Moro é suspeito, já disse que tem que anular esse julgamento do Lula. E são 5 os componentes da segunda turma do STF. Como é que vai ser depois do dia 25, se o STF decidir julgar que o Moro é suspeito? Que o Moro não poderia ter julgado o Lula e que o julgamento do Lula está anulado. O Moro vai continuar no governo ainda? E a outra? Sem o Moro no governo, como é que fica o governo? É uma escolha de Sofia para o Bolsonaro. E é uma luta, uma queda de braço com o Glenn. Com as pílulas do Dr. Glenn. Todo dia tem uma pílula do Dr. Glenn. E não tem como parar. O próprio Moro disse ontem, pode ficar publicando, não tem problema. E ele vai continuar publicando. É claro. Globo. Aprovada a reforma do relator, abortaram a nova Previdência. Mostraram que, beleza, que não há compromisso com as futuras gerações. Paulo Guedes. Aí Rodrigo Maia responde, na democracia não é o que um quer, é o coletivo. Essa usina de crises que se tornou o governo não vai chegar à Câmara. Então essa é a manchete do Globo. Guedes critica, Maia reage. Governo é usina de crises. Governo é usina de crises. Exclusão do regime de capitalização irrita o ministro da Economia.
Greve paralisa serviços em 111 cidades. Rio registra confrontos. Protestos contra a reforma da Previdência ocorreram em 26 estados e no Distrito Federal. No Rio, houve confronto entre manifestantes e PMs. Em São Paulo também, Porto Alegre também. Aqui o Globo diz que Bolsonaro demitirá o presidente dos Correios. O Estado já falou que já demitiu o presidente dos Correios. Pesquisadores consideram que ciência no país piorou. Justiça decide que curatela de João Gilberto fica com a filha de Bebel, informa Samuel Góes. Eu já comentei, fiquei chocado com a foto do João Gilberto. Fiquei com pena do João Gilberto. Cláudia Moraes. Pois é, vivemos para Rodrigo Maia ter razão. Você tem toda a razão. Eu também, há 2 anos, quando ele foi eleito, né, presidente da Câmara, eu debochava do Maia, que ele era o Botafogo, que ele era o... Como é que chama o cara que pega a bola no campo ali, o pegador de bola, como é que chama? Gandula, o Gandula. E agora ele está assumindo o seu papel de presidente do poder. Está defendendo o poder, está defendendo a democracia. E o Davi Alcolumbre também, para minha surpresa, eu achava que ele seria totalmente submisso ao Bolsonaro, e não é. É gozado, né? Ele foi eleito pelo Onyx Lorenzoni e tal. Então ficou aquela impressão que ele estava entregue ao Bolsonaro, faria tudo que o manda-chuva mandasse fazer. Mas não, também está ali firme no seu papel de presidente do Senado e presidente do Congresso, que é o presidente do Senado ao mesmo tempo. Vivemos para ver isso, que o Maia é um democrata. André Midani morreu Clóvis Rossi, né? Clóvis Rossi, repórter Sem Fronteiras, 36 anos, um grande repórter da Folha. Eu me lembro de um episódio com o Clóvis na campanha de 85, campanha a prefeito. Era uma coletiva na casa do Jânio Quadros, em Santo Amaro, uma casa até modesta. Depois ele foi para a casa do Morumbi, bastante imodesta. Mas nesse dia, na casa do Jânio, rolava uma coletiva de imprensa e estava lá o Clóvis, eu estava, vários jornalistas. E a certa altura, eu não me lembro, o Clóvis Rossi fez uma pergunta a respeito da mulher do Jânio, Dona Eloá. Eu não me lembro qual foi a pergunta, mas o Jânio imediatamente falou: ponha-se daqui para fora, expulsou o Clóvis Rossi. Tinha feito uma pergunta jornalística, nada ofensiva, porque o Rossi nunca foi de ofender ninguém, era um cara acordado, civilizado, tinha suas opiniões, alguém podia discordar das opiniões dele, mas sempre foi um cavalheiro. Mas ele perguntou alguma coisa a Dona Eloá. O Jânio ponha-se daqui para fora, expulsou o Rossi. Não, continua a entrevista enquanto este senhor não se retirar daqui por falar da minha mulher e tal, etc, etc. Mas o Rossi foi um grande jornalista, premiadíssimo, reconhecido internacionalmente, anos na Folha, acho que passou a vida toda na Folha. Não me lembro do Rossi em outro jornal, sempre na Folha há muito tempo. Merval Pereira escreve: Maia sobe o tom. A discussão pública do ministro da Economia. Pois é, esse negócio que o Paulo Guedes falou é totalmente surreal, né? Não condiz com a democracia. Ele deveria ter conversado com o Maia, particularmente. Agora ele vai para a imprensa e diz... Já vou comentar, Marco Poleto.
ele vai à imprensa e diz que os deputados abortaram a Previdência. É um insulto, um ataque. Deveria ter falado, conversado com o Maia. Então o Maia também reagiu publicamente, né, dizendo que o governo é uma usina de crises. E está produzindo mais uma crise com essa declaração. Jogando a população contra a Câmara, mais uma vez. Jogando a população contra as instituições. Como fez Bolsonaro ontem no café da manhã. Jogou a população contra o STF, dizendo que o STF que está legislando, que esse negócio de criminalizar a homofobia não pode ser o STF, que isso piorou para o STF, está errado. Jamais o presidente da República comenta a decisão de outro poder. Presidente democrata, porque a Constituição diz que os poderes são independentes. O poder não pode ser amigo nem inimigo do outro. É somente independente, um respeitar o outro. Nem o Poder Judiciário comenta do Poder Executivo e vice-versa. E o Bolsonaro foi para cima do STF. E nesse mesmo café da manhã, as declarações do general Heleno Augusto são mais graves ainda. Ele disse ali num desabafo, num arrobo autoritário, desrespeitando um ex-presidente da República, na verdade sempre é nomeado como presidente da República, que ele merece prisão perpétua, que tem que ficar em prisão perpétua. Isso é pressionar o STF, porque o caso do Lula está no STF da Justiça. Não é o general Augusto Heleno que tem que dar palpite, porque ele faz parte do Executivo, a respeito de um caso que está no Judiciário. Cabe ao STF essa decisão. Ele está ameaçando o STF, claro, com essa declaração. Está pressionando o STF. E mais, está dando um recado claro. Não pode soltar o Lula. Eu acho que ele tem que ser interpelado na Câmara. Os deputados têm que perguntar, em nome da população, o que ele quis dizer com prisão perpétua. E o que ele vai fazer, ou se vai fazer alguma coisa, se pretende fazer alguma coisa, se o STF no dia 25 disser que o processo contra Lula é nulo e Lula for solto. Perguntar para eles se eles estão dispostos, eles, os demais generais que estão no governo, a repetir 1961, quando os generais resolveram que João Goulart não podia assumir a vice-presidência da República, depois da renúncia de Jânio. Tem que perguntar ao general Augusto Heleno. Aqui em São Paulo, quando morreu Boechat, eu conversei 5 minutos com Augusto Heleno, tem um vídeo aí, na minha página. Perguntei para ele, há uma ameaça à democracia com Bolsonaro, Bolsonaro não vai querer a ditadura, vocês não querem a volta da ditadura? Não, imagina, de jeito nenhum, somos democratas. Ele não está mostrando que é democrata. Isso não é declaração de um democrata. Não gostou do que o Lula disse na entrevista à TVT. E aí disse que o Lula tinha que ter prisão perpétua. Não tem prisão perpétua no Brasil. Então, as afrontas às instituições do Bolsonaro e do seu governo são diárias.
Cid Fioc, militar da reserva, irei para a rua, preciso tentar implantar a ditadura. Pois é, não, aí... Não, você vê que eles estão tentando todos os dias, né? Estão tentando todos os dias. E, de repente, com essa história dos hackers, que não tem nada a ver com o Intercept, mas a imprensa mistura, o Júlio Ribeiro está dizendo aí uma coisa que é interessante. Está vendo a divisão nas Forças Armadas, com a demissão do Santos Cruz. É claro que o Santos Cruz não saiu contente. Ninguém sai contente de uma demissão como essa. Mas o grave, que eu acho, é que entrou agora o general da ativa. O Santos Cruz já era da reserva. O que entrou é da ativa. E o que entrou é apelidado Pitbull, meu Pitbull, pelo Bolsonaro. Vamos ver aqui o Mirval Pereira, então. Maia sobe o tom. A discussão política do ministro da Economia, Paulo Guedes, com Maia, a respeito da reforma, é mais um reflexo do protagonismo do Congresso e do Supremo Tribunal Federal no atual momento político do país. Nos últimos dias, o governo Bolsonaro colheu diversas derrotas nas instituições que limitam os poderes do presidente. Saímos de um regime próximo do hiperpresidencialismo nos tempos de Lula. Hiperpresidencialismo? Acho que não. Para um parlamentarismo branco no governo Temer, que ganhou caráter de oposição na era Bolsonaro. O presidencialismo de colisão, que se deteriorou com escândalos do Mensalão e do Petrolão, já não tem mais espaço. E o que representava a imposição de um sistema rígido de negociação por parte do presidente da República transformou-se em autonomia congressual. Como Bolsonaro começou o governo jogando a culpa da decadência do país na velha política do Congresso, criticando o tom lá da cá, os deputados e senadores reagiram, assumindo uma pauta própria, tentando reduzir os poderes presidenciais e se colocarem como protagonistas. Já aprovaram as emendas impositivas das bancadas, o que lhes dá o controle do orçamento, e se preparam para limitar a edição de medidas provisórias. O presidente da República, que hoje pode editar MPs sem limitação, passaria a só poder editá-las 5 vezes por ano. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado também reprovou o decreto do presidente sobre a ampliação do porte de armas. Também no Supremo, Bolsonaro sofreu sérias derrotas. O decreto que extinguiu os diversos conselhos setoriais do governo foi rejeitado pelo plenário, que definiu que a extinção teria que passar pelo Congresso. Outra decisão que indiretamente atinge o presidente foi a criminalização da homofobia pelo STF. Bolsonaro disse que era equivocada e voltou a falar em nomear o ministro evangélico, que pediria vista e sentaria em cima do processo para impedir sua aprovação. Na esteira do empoderamento do Congresso, a reforma da Previdência foi modificada na Comissão Especial da Câmara, o que provocou críticas do ministro da Economia, Paulo Guedes. Para ele, a retirada da capitalização do texto original e mudanças nas regras de transição de funcionários públicos mostram que deputados sucumbiram ao lobby das corporações, demonstrando falta de compromisso com as futuras gerações.
O presidente da Câmara lamentou que meu amigo Paulo Guedes, amigo dele, do Rodrigo Maia, tenha sido injusto com a Câmara, unindo-se à verdadeira usina de crises, que é o governo Bolsonaro. A usina, por sinal, está trabalhando em marcha lenta. E o próprio Bolsonaro explicou ontem que está segurando o ímpeto de seu filho Carlos, que anda sumido nas redes sociais. Tudo indica que o conselho do pai ajudou o filho a conseguir a demissão do general Santos Cruz, da chefia de gabinete da presidência. Em vez de demitir o ministro no calor das discussões com o guru dos Bolsonaro, Olavo de Carvalho, o presidente deu um tempo e consumou a decisão, que já estava tomada há tempos. O silêncio de Carlos e Olavo, tudo indica, deu lugar a um trabalho de bastidores, que pode ser muito mais eficiente para eles e prejudicial ao país. Para Rodrigo Maia, se dependesse da articulação política do governo, teríamos 50 votos e não os 350 que esperamos. A greve e as manifestações de ontem nas ruas pelo país são muito mais de sindicatos e não devem causar impacto na tramitação da reforma da Previdência. O país não parou. Houve uma greve espalhada de algumas categorias. Os sindicatos têm capacidade de mobilização muito organizada, mas não refletem a maioria da população, e sim setores específicos. Corporações que sempre tiveram um lobby muito forte no Congresso. Bem, o que houve ontem foi uma mistura de greve geral com protesto. Não houve greve geral, foi uma greve parcial, foi o que eu vi em São Paulo. Mas as manifestações ocorreram em mais de 100 cidades. Olha aqui. Onde é que está a notícia na Folha? Violência marca dia de paralisação nas principais capitais. Tiros de borracha no rosto de um manifestante. Pessoas atropeladas, prisões, depredações e hostilidade à imprensa marcaram o dia de greve geral nas principais capitais do país. Significa que... E a força maior dos protestos no Nordeste, né? Governadores de partidos de esquerda que não reprimiram as manifestações, estados nos quais a justiça também não pressionou os sindicatos, mas o que eu vi em São Paulo foi uma greve parcial, uma greve dos bancários. As escolas não abriram, os bancos não abriram, alguns órgãos do governo não abriram, como o INSS. O INSS em São Paulo fechou as portas. Os outros trabalharam, estava tudo aberto, comércio aberto, padarias, supermercados, bancas de jornais, trabalhadores autônomos, trabalhando, porque há uma crise. Eu acho muito difícil fazer uma greve numa crise, porque o desemprego aumenta. Muitos trabalhadores não fizeram greve por medo de ser demitidos. Oi, Maria Campos, não assisti não. O que o Glenn fala nessa entrevista?
Olha, Júlio César, esse temor que você está demonstrando aí, eu também tenho. Lúcia Castro, principalmente desde essa declaração do general Augusto Heleno de que Lula merece prisão perpétua, que repete o que Bolsonaro disse na campanha, que o Lula tem que apodrecer na prisão. Isso me deixa muito preocupado, porque pode se repetir aquele episódio do João Goulart, quando os generais não deixaram o Jango assumir, em 61. Não deixaram. Só deixaram depois que o Congresso aprovou o parlamentarismo, para enfraquecer o presidente Jango. E esses conflitos com o Congresso, conflitos com o STF, e o Bolsonaro reforçando essa equipe com o general da ativa, não indicam boa coisa. Não sei o que poderá acontecer se o STF libertar o Lula. Maria Campos mostra que a estratégia de bandidos em relação ao Intercept, você está querendo dizer isso? Pois é, tudo isso está aumentando a crise. Em meio à crise, nós temos um governo de extrema-direita que quer conduzir, né? É um presidente de extrema-direita que quer conduzir o país para a extrema-direita. E essas crises favorecem. E quanto mais crise, mais ele terá pretexto para endurecimento. Por exemplo, Paulo Guedes que a Câmara está atrapalhando a reforma, então está atrapalhando o futuro. Fecha a Câmara. Deixa o presidente legislando, então. O STF, digamos que solte o Lula. Olha aí, o STF está soltando o Lula. Fecha o STF. Então, essas crises não ajudam a democracia brasileira. Não ajudam. Eu estou muito preocupado com os últimos acontecimentos, principalmente essa nomeação do general da ativa na Secretaria-Geral da Presidência, que é um dos ministérios mais importantes. É o gabinete ao lado do presidente da República. Continuando com o Globo, Daniel Arão Reis. Daniel Arão Reis é um historiador de esquerda, foi guerrilheiro durante a ditadura militar, está aqui escrevendo no Globo. Acima de suspeitas. A democracia pode ser subvertida sem o uso da força? Foi Davi Runciman quem formulou a indagação. Deixa eu procurar uma posição melhor, uma luz melhor, talvez aqui. Melhor, né? E o fundo é melhor também, né? O fundo verde. Escândalos recentes proporcionaram referências para pensar o assunto. Em 2010, Julian Assange, fundador do Wikileaks, divulgou documentos sigilosos do Exército e do governo dos Estados Unidos, transmitidos por Chelsea Manning, evidenciando malfeitos, falsidades e outras falcatruas. Edward Snowden, em 2013, denunciou o sistema de vigilância e espionagem que agências oficiais americanas mantinham sobre todo o mundo, incluindo os próprios cidadãos, e de como autoridades mentiam com a cara mais lavada a respeito dos procedimentos, negando-os com veemência, dos puros ou dos cínicos. Em 2016, vieram à tona os Panama Papers, milhões de documentos envolvendo autoridades e empresários de diversos países, mostrando como, por trás de companhias de fachada, ocultavam-se nobres atividades, como tráfico de drogas e evasão fiscal. Feitas as revelações,
Em vez da punição aos malfeitores, encadeou-se a caça aos autores das denúncias. Manning condenado a 7 anos de prisão. Snowden obrigado a um precário refúgio na Rússia. Assange agora sob o risco de extradição para os Estados Unidos, onde há tempos querem sua cabeça. Por que as denúncias inquietaram e irritaram os poderosos? Porque revelaram como agem e mentem as elites econômicas, políticas e militares. Em contrapartida, cresceu a consciência do poder e do perigo, representados pelos meios criados pela Revolução Informática. Indispensáveis, responsáveis por uma abertura inédita de horizontes, emancipadores, mas ao mesmo tempo capazes de um insuspeitado poder de distorção, de falsificação e de controle sobre a vida de todos e de cada um. Alguém já disse que esta pode ser a última geração de pessoas livres. Uma profecia sinistra que poderá tornar-se real se a cidadania não reagir a tempo. De modo análogo, o esplêndido trabalho dos jornalistas do Intercept faz tremer as bases da nossa frágil democracia. Ao contrário da ação persecutória que já se desenha contra os que apenas veicularam as denúncias, cresce a consciência de que, de modo nenhum, as conversas e articulações evidenciadas podem ou devem ser consideradas normais. Não podem ser considerados normais procedimentos que atentam contra a ordem jurídica e os mais elementares princípios éticos e morais. Houve uma quebra de confiança. Ora, ainda segundo Runciman, a democracia baseia-se numa questão de confiança. Quando a confiança acaba, a democracia desmorona. O que está em jogo não é o combate à corrupção. Conforme atestam as pesquisas, a corrupção é condenada por amplas maiorias, exasperadas com razão pelo saque organizado dos dinheiros públicos. O que está em jogo é o trabalho do ex-juiz Sérgio Moro, ungido pela boa-fé e a vontade de crer de muitos e a matreirice de alguns, como um novo Girolamo Savonarola, austero nos seus ternos e camisas pretas, impenetrável na sua falta de memória, incorruptível na fala dos amigos e admiradores. Em questão, igualmente, está um grupo de procuradores transformados numa curriola do juiz e de gente ainda mais graúda. As revelações apenas começaram. É provável que mais pessoas sejam afetadas. Os amigos de Moro se apressam a apoiá-lo, mas o Intercept está apenas divulgando a verdade. E seus métodos são tão questionáveis como a legítima defesa de uma pessoa que reage a um assalto. E por isso seus jornalistas serão defendidos e protegidos pela opinião pública democrática. A sociedade deve aproveitar a oportunidade para responsabilizar os infratores. Isto é elementar e é o de menos. O mais importante é imaginar mecanismos de controle social sobre o poder e os meios proporcionados pela Revolução Informática. Só assim será restaurada a confiança agora abalada na democracia. É preciso que tudo fique muito claro. Caiam os que tiverem de cair, porque, ao contrário do que disse um honrado general, não há em uma república democrática ninguém, rigorosamente ninguém, acima
de qualquer suspeita. Daniel Arão Reis, no Globo, sobre o Morogate. Governo de alta rotatividade. Bolsonaro anuncia demissão nos Correios. Segundo escalão já tem 17 baixas. Um dia depois da saída de Carlos Alberto dos Santos Cruz, o terceiro ministro em menos de 6 meses de governo, o presidente Bolsonaro anunciou ontem, em um café com jornalistas, a decisão de demitir o presidente dos Correios, Juarez Aparecido de Paula Cunha. É isso, ele está criando uma crise atrás da outra. Talvez, para quando a crise aumentar muito, ele dizer, agora só dá para resolver com uma ditadura. Não dá para resolver as crises com a democracia. É isso que ele está tentando fazer. Está tentando fazer o caminho rumo à ditadura, de tantas crises que ele mesmo cria. Troca de ministro, sai general, tira general. Ministro critica o judiciário, presidente critica o Congresso, crise entre poderes. Chega uma hora em que o país fica ingovernável, como ele já sugeriu. Depois, encenou aquele pacto, que era uma falsidade. Ele vai criando crise em cima de crise, e quando a crise ficar enorme, insuportável, incontrolável, ele vai dizer, só dá para controlar com um golpe. Só dá para controlar se os militares voltarem a mandar, porque a desordem é muito grande. E quem pode ordenar, organizar, são os militares, são os generais. É isso que está na cabeça dele. Ele está criando crise de propósito. Não é descuido, é projeto, é criar crise, como diz o Maia, uma crise atrás da outra. E ele joga a população contra as instituições. Se ele não for afastado logo, e parece que não vai ser, porque o Maia colocou na cabeça que a primeira coisa a se fazer é a reforma. Se Bolsonaro não for afastado, ele vai acabar com a democracia. É isso que ele pretende. Ou a democracia acaba com Bolsonaro, dentro dos limites democráticos, ou Bolsonaro acaba com a democracia. Após vazamento, o Centrão prepara pacote anti-Moro. Após vazamento de conversas, a estratégia dos líderes do Centrão na Câmara é desencadear uma série de reações do Legislativo. Uma das propostas é criminalizar a atuação de magistrados para favorecer indevidamente uma das partes. É o projeto do abuso de autoridade. Outra é alterar a lei de delações contra organizações criminosas, que, segundo eles, é usada indiscriminadamente contra políticos. Finalmente os políticos acordaram. Finalmente eles acordaram nessa questão. O projeto do Moro é acabar com a democracia também, como é o projeto do Bolsonaro. No Senado já foi desengavetado o projeto de lei contra abuso de autoridade, que pune com até 2 anos de reclusão autoridades ou agentes públicos que agirem com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmos.
ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. O texto traz definições para o crime de abuso de autoridade no caso de magistrados e procuradores. Para juízes, prevê, por exemplo, proferir julgamento quando estiver impedido por lei, atuar com motivação político-partidária e expressar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processos pendentes de julgamento. As revelações do Intercept estão acordando os políticos para o que Moro está fazendo há 5 anos, a destruição dos políticos e da política, que é a antessala da ditadura militar. Ditadura só pode ser militar, porque você não dá um golpe sem forças armadas ao seu lado. Deixa eu só ver o Anselmo Góes a respeito do João Gilberto. Aquela foto que eu vi do João Gilberto aos 86 anos, que não é mais João Gilberto, é um rosto encovado, magrinho, um olhar perdido, uns cabelos. Ele provavelmente toca um violão, não canta mais nada. Maria Del Monte, bom dia. César Fábio Miller, bom dia. João Gilberto, a novela, escreve Anselmo Góes. A quinta vara de órfãos e sucessões determinou ontem que a curatela de João Gilberto continuará com a filha dele, Bebel Gilberto, que trava uma disputa com o meio-irmão João Marcelo. Bebel, que assumiu a função em 2017, fez um balanço mostrando que colocou várias contas atrasadas do pai em dia e que fez uma reforma de emergência no apartamento onde ele mora. A outra alternativa seria entregar a curatela à atual companheira do artista. Ele tem uma mulher, Maria do Céu Harris, só que ela não tem nacionalidade brasileira, é luso-moçambicana. Eu não sabia que o João Gilberto tinha uma nova mulher, aos 86 anos. Vamos ver então o que diz o Estadão sobre o Morogate. A manchete é a questão do Guedes com o Maia, já falei a respeito disso. Meu comunista favorito, escreve Sérgio Fausto. Em 11 de junho de 84 morria Enrico Berlinguer, secretário-geral do Partido Comunista Italiano. Recordo sua morte porque Berlinguer, num período crítico para a Europa e para o país, deu mostra de virtudes que hoje nos fazem tanta falta. Num mundo com impulsos retrógrados e sem lideranças à altura dos desafios que enfrenta. Coragem política, capacidade de unir teoria e prática na revisão crítica de dogmas estabelecidos e senso de responsabilidade histórica. Economia ladeira abaixo, escreve Estadão no seu editorial. De mal a pior, a economia brasileira continua perdendo vigor, segundo cada novo informe, de fontes oficiais ou do mercado. Diminui dia a dia a esperança de um segundo trimestre melhor que o primeiro. A última notícia ruim é o recuo, o terceiro neste ano, do Índice de Atividade Econômica do Banco Central. E o Bolsonaro demitindo o general, atacando o STF, atacando homossexuais, e o Brasil indo para o beleléu.
Ramos entra com missão de mudar rumo da SECOM. General assume Secretaria de Governo no lugar de Santos Cruz, alvo de críticas por limitar verbas para a publicidade de ações do governo. Não serei um general da ativa no governo, diz ele. General, pergunta Marcelo Godoy, o senhor é o segundo general da ativa nomeado por Bolsonaro e o primeiro do alto comando. Como fica a relação do senhor com o Exército? Responde o general, está havendo muita confusão. Não serei um general da ativa no governo. Claro, ele tira a farda. Estarei licenciado, não usarei farda e não participarei de nenhum processo decisório no alto comando do Exército. Na próxima semana vou a Brasília e me apresentarei ao comandante general Pujol, de quem recebi a missão. Prestarei continência ao comandante. Essa é a liturgia. Na terça-feira estarei em trajes civis, começando as reuniões. Como foi para o senhor substituir o general Santos Cruz? Conversei com o Santos Cruz, somos amigos. Ele entendeu que recebi uma missão e vou cumpri-la. Sou um soldado e soldado não escolhe a missão. Estava apaixonado pelo comando em São Paulo, mas acredito que minha ida a Brasília é mais importante agora para o governo e para o Brasil. Qual será essa missão? Grande mistério. Fiquei mais preocupado ainda agora, quando ele disse que é uma missão que ele está assumindo. O que será essa missão? A Folha de São Paulo também dá manchetes: Guedes critica relatório e Maia cita usina de crises. Ou seja, mais um embate entre legislativo e executivo. Lei e Justiça, escreve Fernando Haddad. Heróis que desrespeitam a lei para fazer justiça denotam um traço socialmente apreciado em tempos críticos. A coragem do indivíduo inconformado que suplanta um sistema disfuncional. Quando o intrincado conjunto de regras estabelecidas se torna um empecilho para a reparação de dano grave, clama-se por providências concretas, em detrimento de formalidades abstratas. O velho adágio de que os fins justificam os meios, do qual o linchamento é a expressão mais radical. Em sociedades evoluídas, esses instintos primitivos são satisfeitos pela produção cinematográfica. Nas salas de projeção, urros e aplausos são admitidos para celebrar a subversão da lei em nome da justiça, desde que o vilão pague pelo que fez. Já no plano das instituições, condutas heróicas são duramente combatidas. Firmou-se a concepção de que meios e fins são indissociáveis, ou, na bela formulação de Dewey, de que os meios são frações de fins. A maturidade trouxe a compreensão de que a falibilidade do sistema, pelo seu contínuo aperfeiçoamento, é menor do que a falibilidade do herói. De certo, o sistema não é neutro e imparcial. A venda sobre os olhos da justiça não significa apenas que não se deve interferir no direito, mas que ele não nasceu da liberdade, dizia Adorno. Menos ainda os indivíduos que o integram, que por isso mesmo são, na ampla maioria, ciosos dos protocolos a que estão submetidos. A questão que se coloca é de como coibir a ação delituosa do herói,
que ocupa função pública na magistratura, no Ministério Público, na polícia ou nas Forças Armadas. A tarefa não é simples. Temos assistido a um festival de impunidade em todos esses âmbitos, de juízes corruptos, aposentados compulsoriamente, assassinadores absolvidos em processos duvidosos. Tudo leva a crer que os controles não estejam operando satisfatoriamente. Imagine-se a dificuldade de se julgar um herói. É isso, Moro está todo dia sob alvo das mensagens dele próprio, das trocas de mensagens com Deltan Dallagnol. Olha aqui, a matéria da Folha. Diálogo sugere infração na tratativa com Odebrecht. Material divulgado por site aponta que Moro e Deltan quebraram sigilo na negociação de delação da empresa em 2016. Mensagens trocadas pelo ministro Sérgio Moro com o procurador Deltan Dallagnol em 2016, quando o Ministério Público negociava a delação da Odebrecht, sugerem que eles ignoraram limites estabelecidos pela legislação para a proteção de pessoas e empresas interessadas em colaborar com a justiça. De acordo com as mensagens, o procurador que chefia a força-tarefa repassou ao então juiz federal informações sigilosas fornecidas pelos delatores da empresa ao Ministério Público e recebeu conselhos sobre a melhor forma de encaminhá-las. Na época, Dallagnol tinha afirmado com os representantes da Odebrecht um termo de confidencialidade que o obrigava a manter as informações sob sigilo até que um acordo fosse assinado e homologado pela Justiça. São graves, são inúmeras as ilegalidades que a cada dia são reveladas pelo Intercept. Até quando Moro vai se aguentar no ministério? Até quando Bolsonaro aguentará Moro no ministério? Quais são as verdadeiras consequências da nomeação desse general da ativa e do alto comando do Exército para um dos ministérios mais importantes do governo Bolsonaro? É isso que nós vamos ver nos próximos capítulos dessa novela, da qual os personagens são os mesmos. Meus amigos, muito obrigado a todos por assistirem a TV Sounic, a TV 247. É claro que a TV 247 é a nave-mãe e a TV Sounic é um satélite. Aqui na TV Sounic, no 247, estamos empenhados em fazer o jornalismo de verdade, sem fake news, sem conspiração. Eu faço transmissões a qualquer momento, sempre que há uma nova notícia, sempre que há uma nova paródia ou sempre que eu tenho vontade de conversar com vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima transmissão.